Olá, boa noite, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos nesta quarta-feira, nessa noite da nossa live. Gente, eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Já vamos entrando. Já manda aí esse aviãozinho aí para as amigas de vocês. Já vou fixar aqui o nosso tema aí da nossa aula. Nosso tema acaba de ser fixado. Já se prepara aí, já vai mandando um aviãozinho aí para as amigas de vocês, os colegas, profissionais de saúde de estética, que essa aula é pra gente, para nós profissionais de saúde de estética, que vamos virar a chave aí, como a gente vê o mundo aí da medicina integrativa e do melasma. Já envio o aviãozinho para os profissionais de saúde de estética. E nós iremos começar agora a nossa live com lindos depoimentos de nossos pacientes. Oi, meu nome é Franciele, eu sou de Belo Horizonte, sou paciente da doutora Daniele Dulso e eu estou gravando esse vídeo hoje para agradecer imensamente a doutora Daniele pelo tratamento de melasma que eu fiz. Esse tratamento de melasma, ele me proporcionou uma autoestima renovada. A doutora Daniele sempre foi muito atenciosa comigo. E durante esse tratamento, a gente fez exames laboratoriais, onde ela detectou que as minhas vitaminas elas estavam baixas. Já começamos com uma suplementação, onde eu já vi uma melhora na minha saúde, uma melhora na minha pele. E posteriormente, a gente fez a remoção de manchas, onde a minha pele hoje está visivelmente bem mais clara. E eu estou muito feliz. Esse acompanhamento e suporte faz toda a diferença, não só na minha pele, mas também como na minha saúde de um modo geral. Então, eu estou muito satisfeita com os resultados e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Lindona. Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia e quero compartilhar com vocês a minha experiência com o tratamento de melasma integrativo da doutora Daniele. O tratamento melasma premium é de dentro para fora, da raiz da causa do problema. Então, a partir de uma consulta avaliativa, a doutora Daniele já analisou e pediu exames de sangue, no qual revelou início de diabetes e deficiência de vitaminas e minerais. Iniciamos uma suplementação injetável, no qual se tem uma melhor absorção para o corpo e a saúde. Então, hoje, a minha pele está mais bonita, mais uniforme e eu estou muito mais feliz e com saúde. Linda. Hi everybody, my name is Angelica. I'm 44 years old and I'm living in UK around 7 years. I had a problem with melasma as well, and this problem made my life very sad because I was not feeling very confident or happy or young. One day I was looking on the Instagram for a new treatment for my skin and I found the Dr. Daniela. The Dr. Daniela was very kind with me and she showed me a new treatment for my skin. And for me was the best one. Because today, after a couple months, I'm feeling very confident and satisfied, happy and of course, young. So I recommend it to the Dr. Daniela for you too. And I would like to say thank you, Dr. Daniela, for your help. Thank you. Linda. Aí, depois desse processo aqui de despedimentante, né? Desse passo que eu tô, aí já clareou. E já saio tranquila, porque eu não tava nem saindo mais de casa, nem na vizinha, que assim, os parentes aqui, né? Nem lá eu ia. E já saio, se tiver que fazer alguma coisa. Já tenho vontade de sair, no caso. Já tenho vontade de sair, que eu não tinha. Tava com pavor de sair de casa e das pessoas estarem me vendo assim, né? Aí já tenho vontade de sair. Já tô me sentindo bem melhor. Gente, que depoimento já lindo. Tô feliz, porque não tivesse mudado alguma coisa dentro de mim. Tivesse nascendo uma outra pessoa, uma outra Aline. Porque eu tava presa só dentro de casa. E é isso, eu já tô muito feliz com esse resultado, porque já dá para disfarçar bastante. E já tô saindo e me sentindo bem melhor.
Boa noite, meus amores. É uma honra ter vocês aqui nesta noite de quarta-feira, dia 15 de outubro. A nossa aula 100% online e gratuita já começou. E você vai virar a chave aí como você trata seus pacientes com a saúde e as práticas integrativas. Eu vou compartilhar aqui o conteúdo, tá? Que nós iremos ministrar hoje. E já vou pedir para vocês me falarem de que cidade vocês estão me assistindo. Já coloca aqui para mim qual a cidade que vocês estão me vendo. Coloca a profissão de vocês, que eu quero conhecer vocês também. Coloca aqui para mim que cidade vocês estão me vendo. Qual que é a profissão de vocês? Para a gente poder começar a interagir, a conversar. Eu quero conhecer cada um de vocês que estão aqui comigo nessa live de hoje, nessa quarta-feira. Já coloca aqui para mim qual cidade vocês estão assistindo a nossa live. A Vilma, Amanda, qual cidade de vocês? Elisiane, a Gabi, já coloca aqui para mim qual cidade de vocês, qual que é a profissão de vocês. Me fala se vocês já têm experiências com saúde e práticas integrativas. Vamos conversar para a gente poder nos conhecermos melhor. Essa aula, tá? Vai ser uma virada de chave na vida de vocês. O tema da nossa aula está fixado, é melasma e saúde integrativa, a virada de chave de 2026. Para quem não me conhece, eu vou começar a me apresentar para vocês, tá? Meu nome é Daniele Dulso, eu nasci em João Pessoa, sou de João Pessoa, na Paraíba. Vim pra cá, estou em Minas Gerais, na cidade de Patinga. Eu vim pra cá há 13 anos atrás. E fui estudar, comecei a estudar na área da saúde integrativa. Já tinha experiência, né, na área de saúde. Comecei como analista clínica em laboratório. E foi uma fase muito gratificante na minha vida, ser analista clínica, porque lá a gente cuidava de doenças, né? Nós, a equipe do laboratório, nós lidávamos todos os dias com soro positivos, HIV. E eu lembro que eu dei uma entrevista para a faculdade que eu estudava, que é o Nepuga, de BH, né? E o pessoal de São Paulo veio para mim e perguntou assim: doutora, por que saiu da área de doença e foi para a área da estética, né? Lidar com doença é muito difícil e mexe não só com o paciente, mas, claro, com o profissional de saúde. E eu fui muito feliz enquanto eu fui analista clínica de doenças, né? De patologias mesmo, de HIV, soropositivos. E eu migrei para a área da saúde e da estética, porque era uma paixão que ardia meu coração todos os dias. E é um propósito de Deus, né? Eu creio que tudo que Deus faz, Ele coloca propósitos na nossa vida. Então, como eu falei, eu nasci em João Pessoa, na Paraíba. Mas saí de lá, eu tinha 24 anos. Hoje eu moro em Minas Gerais há cerca de 13 anos, tá? Minha primeira formação foi como bióloga. E aí eu fui me especializar na área de saúde integrativa, me especializei como bióloga esteta. Depois eu fui graduanda em medicina integrativa e práticas integrativas. Sou ozonioterapeuta e estou terminando minha faculdade de biomedicina. Então é um longo caminho para poder chegar até aqui. Também, né, sou atualmente empresária. Sou mãe de pets, escritora e adoro cuidar de pessoas e sou defensora dos animais. Para quem me conhece, é muito fácil, né, saber que realmente eu amo os animais e é aquilo que Deus deixou na nossa vida para a gente construir e amar. Então, graças aos planos de Deus para minha vida, eu pude contemplar, né, e eu pude estudar, investir nos meus estudos e
cada vez mais eu estou me atualizando aí na área de medicina integrativa e saúde estética. E eu posso oferecer para os meus pacientes, né, e para as minhas aluninhas, o que há de melhor e o que há de mais avançado nos tratamentos de melasma e saúde integrativa. Então, para quem não me conhece, doutora Daniele Dulso, sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir para vocês compartilhar a minha live, tá? Já compartilha a live nesse aviãozinho aqui com as amigas de vocês, as profissionais de saúde e de estética, porque a nossa live é para as profissionais de saúde e de estética hoje, né? Que precisam ter conhecimento na saúde e nas práticas integrativas. A nossa aula, como eu falei agora, o nosso tema é melasma e saúde integrativa. E o melasma foi um divisor de águas, né, para a minha vida, porque eu ajudei já centenas de pacientes e de profissionais com o meu método que chama Melasma Premium. A minha metodologia de ensino, ela gera resultados reais, tanto em atendimentos clínicos presenciais como atendimentos online, tá? Eu sou referência no Brasil em saúde e práticas integrativas e também em 5 países fora do Brasil. Fala pra mim se faz sentido, se vocês estão gostando aqui de me conhecer um pouquinho. Coloca o nome de vocês aqui. Qual que é a cidade que vocês estão me vendo? Compartilha a live com os colegas de vocês, tá? A Sharon, bem-vinda. Bem-vinda, minha amiga. Já compartilha a live. Olha, hoje, como eu falei, né? Nós vamos ter uma virada de chave sobre saúde e medicina integrativa. Tudo que há de mais novo na saúde e nas práticas integrativas, vocês vão aprender aqui. Porque aqui eu não guardo nada só para mim. Eu gosto de dividir com meus aluninhos, né, com os profissionais de saúde e de estética. Então aqui não tem... a doutora Daniele não vai ficar guardando segredo, tá? Eu vou falar tudo como eu pratico nos meus pacientes e como que eu ajudo os profissionais de saúde e de estética a serem referência no tratamento de melasma. Dani, vocês podem até perguntar, qual que é o objetivo do seu workshop, né? Dessa aula 100% online gratuita? O objetivo dessa aula é ensinar profissionais de saúde e de estética a tratarem o melasma de dentro para fora, tá? Pela raiz. Porque quando a gente elimina a causa, esse melasma para de mandar informação de melanina. E o que eu quero, né, é demonstrar que o melasma não é apenas uma manchinha, tá? O melasma, ele é um marcador inflamatório de desequilíbrios internos do nosso corpo. E que a gente precisa ter um olhar além dessa mancha. Então, o que eu quero aqui é direcionar os profissionais de saúde e de estética a se tornarem referências no tratamento de melasma integrativo. É uma nova abordagem, é uma nova forma de ver, né, a saúde e as práticas integrativas. Bom, falei um pouquinho, né, como eu sempre gosto de começar as minhas lives. Essa aula de hoje não será diferente. Eu vou começar aqui agradecendo a vocês por estarem aqui assistindo a minha aula. Eu tenho certeza que Deus vai plantar uma sementinha de conhecimento a cada um de vocês que estão aqui nessa aula hoje. Então eu quero começar aqui, depois da minha apresentação, falando de Romanos 8, 35 ao 39. O que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores
porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Porque estou certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o que está por vir, nem a altura e nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Gente, eu gosto de começar minhas aulas, minha live, falando da palavra, independente de religião, né? Nós cremos num Deus que salvou, né, as nossas vidas, né? Que deu sua vida por todos nós. Então eu gosto de começar as minhas aulas dessa forma. Quero falar agora que você foi formado, né, para dar certo e não para dar errado. Então você foi chamado para dar certo. O propósito do tratamento de melasma integrativo vai além da estética. Ele trata a cura, a identidade e o propósito. Gente, já coloca aqui que cidade vocês estão me assistindo. Coloca para mim qual que é a profissão de vocês, se vocês já trabalham aí com a saúde e as práticas integrativas, se vocês trabalham com melasma, tá? E se tem efeito rebote nos pacientes de vocês, porque eu vou explicar sobre isso, sobre o efeito rebote, que o meu método Melasma Premium, ele não tem efeito rebote, eu vou te explicar daqui a pouquinho, mais pra frente, para vocês entenderem. Bom, qual que é o conceito central do tratamento Melasma Premium, né? O melasma, para vocês entenderem, ele não é apenas uma doença de pele, né? Ele não é. Na verdade, ele nem é uma doença de pele, tá? Ele é um sintoma de desequilíbrio do nosso corpo. É um marcador inflamatório. Por exemplo, né, quando essas manchas começam a surgir na nossa pele, é falando que alguma coisa não vai bem dentro da gente. É interno e não externo. Então, os desequilíbrios, eles podem vir de várias formas. Pode vir. A Mi é de Ubatuba, São Paulo, esteticista terapeuta. A Mi é fera, né, Mi? Então, os desequilíbrios, eles podem vir de várias fórmulas. Pode vir desequilíbrios intestinais, tá? Disfunções hepáticas, hormonais, emocionais, que é o que mais inflama, né, a pele aí das nossas pacientes. Então, existem vários marcadores que vão inflamar o rosto das nossas pacientes e vão desequilibrar. Então, se, por exemplo, se a Michele, que tá aqui, né, tiver aí problemas intestinais, será que se a Michele passar laser, um peeling, um microagulhamento, vai tratar a causa desse melasma? O que é que vocês acham? Gente, preciso que vocês interajam, tá? Se a Michele, por exemplo, estiver faltando vitamina D, e aí ela vai fazer um peeling, vai tratar esse melasma? Não, não trata. Por isso esse melasma, ele tem que ser tratado interno. Por isso que nós olhamos além dessa mancha que está na nossa face. O diferencial do tratamento integrativo de melasma é trabalhar a raiz do melasma, atuando no desequilíbrio do corpo e na parte emocional. Ó, a princesa dos laços e fitas falou que não, que acha que não, e justamente não, né? Porque quando a gente está com algum desequilíbrio na saúde, por exemplo, paciente que tem rinite, sinusite, né? A gente precisa tratar essas ites, né? As rinites, sinusites, para que dê suporte ao corpo responder de forma sem nenhuma medicação. E quando eu pego um paciente que tem sinusite, rinite, crise alérgica, e aí a crise alérgica leva baixa de imunidade, a baixa de imunidade leva com certeza inflamação aí no intestino, tudo a gente vai tratando
para depois que o corpo estiver todo ajustado, a gente pode ir para uma outra parte, né, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, todos esses desequilíbrios, a gente tem que dar ao corpo um suporte para que esse corpo funcione de forma integral e sozinho. Então, se a gente fizer um peeling, um microagulhamento, um laser, isso não trata a causa de nenhum adoecimento. E eu não falo só de melasma não, tá? Quando a gente fala de melasma, o pessoal acha que é só sobre melasma, é sobre qualquer disfunção de saúde. Acne, dermatite, psoríase. Então, são todas as disfunções de saúde. Olha, vou falar para vocês agora quem que é nosso público-alvo aqui do nosso workshop. Vou falar para vocês, tá? Técnico em estética, esteticistas, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros, biólogos estetas, médicos, terapeutas integrativos, dentistas e profissionais de saúde que desejam tratar o melasma de forma integrativa e científica. Então sejam todos muito bem-vindos, profissionais de saúde e de estética. É uma honra ter vocês aqui nessa aula 100% online e gratuita. Como eu falei antes, eu tenho certeza que vocês sairão daqui dessa aula e que algum pontinho aí vai brilhar em vocês e vai mudar a chave como vocês visualizam aí a medicina e as práticas integrativas. Vou perguntar, tá? Pra mim, Michele, qual que será a maior dor, né, desse público que eu falei agora, que são os fisioterapeutas, médicos, biomédicos, biólogos, né, enfim, né, terapeutas integrativos. Qual que é a maior dor do paciente de vocês e do profissional de saúde, né, que essa aula é para o profissional de saúde de estética, quando eles buscam uma mentoria, um tratamento eficiente? Qual que é a principal dor? Olha, já vou responder por mim, porque minhas aluninhas chegam para mim e falam realmente isso. A principal dor, elas se sentem inseguras, tá? De tratar o melasma e ter esse efeito rebote. Então elas se sentem cansadas, frustradas, né? Porque os pacientes vêm, alguns não são comprometidos, né? E mesmo os que são, a maioria tem um efeito rebote. Então elas enfrentam a concorrência desleal e preços baixos, né? Que isso, meu Deus, aqui a gente não faz competição por preço. A gente mostra que a gente entende da saúde e das práticas integrativas. A Mi falou assim, efeito rebote, frustra o paciente e o profissional, na minha opinião, com certeza, Mi. A Príncipe falou profissionais de saúde e estética. Gente, com certeza, esse efeito rebote, assim, frustra não só o paciente, né, como o profissional de saúde e estética. E a insegurança, né, Mi? Na hora de tratar, sem saber se o resultado vai se permanecer. Isso mesmo. Então, esse tratamento que a gente faz, né, as pacientes, elas buscam a segurança que a gente consegue oferecer para elas, mas elas desejam resultados reais e reconhecimento profissional e liberdade financeira, e é para isso que eu vim aqui ajudar vocês a ter esse reconhecimento e essa liberdade financeira com as práticas integrativas no tratamento de melasma, sem efeito rebote, porque a melhor coisa é não ter o efeito rebote. Dani, e qual que é a diferença entre tratamento e clareamento? Quem sabe aqui, qual que é a diferença de tratamento de melasma e clareamento? Vou pedir para vocês compartilhar essa live com os grupos, os profissionais de saúde e de estética, tá? Para que elas adquiram conhecimento e venham para a aula 100% online e gratuita aqui, direto aí do meu Instagram. Olha, a diferença, clarear é só agir no sintoma, tá? E tratar é eliminar a causa. E é isso que nós fazemos aqui. Nós eliminamos a causa do seu melasma.
O tratamento integrativo não é apenas o remover a mancha, né? Isso aí é o último pilar que a gente trata, mas restaurar o equilíbrio interno que causa o melasma. Porque muitas vezes o paciente fala assim, doutor, eu não consigo fazer cocô, eu passo aí 5, 6, 10 dias, e acredita, eu tô falando casos reais, tá? Passo 10 dias sem fazer cocô. E aí, qual que é o gatilho, né? Qual que é a causa do melasma desse paciente? Uma das causas, porque geralmente vem várias, é o desequilíbrio aí da microbiota intestinal. Então, a gente vai lá na causa raiz e a gente trata esse desequilíbrio, a gente dá suporte para que essa microbiota intestinal funcione de forma integral, feito engrenagem, assim, ela tem que funcionar para o corpo conseguir responder ao tratamento. Então, por isso que eu falo, não adianta só remover, só passar a mancha, só clarear a mancha. Quando a gente passa só um produto para clarear a mancha e não trata a causa, o efeito rebote vem. E aí, a profissional que entende isso, a profissional de saúde, de estética que entende isso, deixa de ser refém de cremes, peelings, fórmulas prontas, né, que não dá em nada, né? Isso realmente não dá em nada. Então a gente precisa atuar na causa raiz. Para vocês entenderem, qual que é o diferencial da medicina integrativa? Quem sabe aqui? Fala aqui, Mi, que você é fera, eu sei que você sabe. Qual que é o diferencial na saúde integrativa? Olha, eu quero vocês aplicadas aqui na live, hein? O diferencial na saúde integrativa, né, é o raciocínio clínico. Nós temos que ter essa lógica. Pensar é o pensar. Como você vai tratar um paciente seu se você não pensa? Como que você vai tratar? O que nós fazemos aqui no Melasma Premium não é protocolo. A gente trata o paciente de forma individual. A gente trata a causa raiz de dentro para fora. E é por isso que eu estou aqui, para ensinar o meu método Melasma Premium a tratar o paciente como um todo e não por partes, como fala a mim mesmo. A Michelle já sabe, é fera. Então, a gente não trata esse paciente por partes. Quando a gente vai no médico, por exemplo, torcer o pé, vou lá no médico, o que ele faz? Ele olha só o torcido lá do pé, o machucado, ele vai tratar só o pé. Nós que somos referência em saúde e práticas integrativas, nós tratamos a causa, a gente trata o corpo como um todo, porque nós somos um ser único e triuno. Nós temos corpo, alma e espírito. Então não dá para pegar um paciente, falar, você tá com melasma? Deixa eu pegar aqui o peeling X ou Y, passar no seu rosto. Vai te dar um efeito rebote, o paciente vai estar frustrado, não vai conseguir eliminar a causa e você, como profissional de saúde e de estética, também vai ficar frustrado porque não conseguiu ajudar seu paciente. Então, além de nós temos que ter o nosso raciocínio clínico, a gente precisa compreender todos os sintomas do paciente, correlacionar exames de sangue, que eu também vou ensinar aos minhas aluninhas na mentoria e no curso Melasma Premium, e tratar o paciente como um todo, como a Michelle falou agora, e não por partes. Então, o meu curso Melasma Premium e a minha metodologia transformam prática profissional e eleva o nível da estética no Brasil e fora do Brasil. Vou falar para vocês que o conhecimento liberta e amplia o universo do profissional. Como diz aí o Albert Einstein, vou falar uma frase dele que faz muito sentido pra gente, tá? Ele estava à frente do mundo, né? Quando ele falou essa frase aqui. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. O universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Olha só como essa frase, vou repetir para vocês. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele.
E o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Profissionais de saúde, doutores que estão aqui na nossa live, vocês já pensaram, já pararam para pensar quanto de dinheiro vocês estão perdendo porque vocês ignoram as práticas da medicina integrativa? Porque, infelizmente, muita gente ainda acha que é balela. As pessoas querem trabalhar somente com peeling, laser, microagulhamento, e isso não trata nada. Quando a gente olha aquele paciente, além daquela mancha, dentro, é como se a gente passasse assim num raio-x e olhasse a alma daquele paciente. A gente consegue entregar uma saúde de excelência e, consequentemente, esse melasma ele vai clarear. Então, te amo, amor. Então, o tratamento de melasma, a gente tem que olhar sempre além desta mancha. A jornada de descoberta. Vou falar para vocês agora os pilares. Quais são os pilares, Dani, do teu curso aí, da tua mentoria de melasma integrativa? Bom, como eu falei para vocês lá no início da nossa live, né? Eu comecei na minha área com o laboratório. Eu já era formada em biologia, né? Tinha pós-graduação, tenho minha pós-graduação em análises clínicas. Então, eu comecei em laboratório, passava horas em pé, né? Analisando o exame de sangue, colocando, né? Lá na máquina os hemogramas. Então, tudo isso me rendia o quê? Exaustão, cansaço e frustração. Porque eu não estava feliz com isso. Eu pegava tanta doença, tanto jovens com soro positivos, HIV, que isso me trazia, abalava o meu emocional. Então eu comecei a sentir fadiga, dores no corpo, queda capilar, tinha crises de diarreia, sim, né? Meu melasma começou a ser mais intenso. E aí, para vocês verem, tá? Quem ainda não conhece, vou colocar aqui uma foto minha, deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês, do meu rosto, quando eu tinha mancha de melasma. E tudo isso, para vocês entenderem aqui, que por causa aí da minha sobrecarga emocional, eu fui trazendo dores intensa. E essas dores, né, vieram em forma de um aviso, que foi o melasma. E eu ouvi uma pessoa falar assim: Dani, você tá horrível. E quando eu escutei isso, Dani, você tá horrível, eu parei assim para pensar, isso foi um divisor de água na minha vida. Sabe assim, aquela frase assim que te entristece, mas ao mesmo tempo você agradece a outra pessoa, porque depois que eu ouvi isso, eu tomei a grande decisão da minha vida. Então, a partir dessa dor, eu fiz, né, uma oração ao Senhor, pedindo uma solução, né, para essa vergonha que eu carregava, né? Porque a gente sabe, os pacientes que estão com a gente, que vêm tratar, né, profissionais que vêm aprender o método Melasma Premium, a maioria delas tem melasma e querem levar essa transformação para outros pacientes. E eu queria que essa minha vergonha se transformasse em propósito. Então eu fiz essa oração a Deus, né, para que Ele me desse essa missão, esse propósito de ajudar não só pacientes, mas profissionais de saúde e estética a ter essa liberdade financeira e ajudar outras mulheres a tratar o melasma de forma integral, de dentro para fora. E, como eu falei, a informação, né, o conhecimento, ele liberta. Desta forma, eu fui estudar, recuperei a minha autoestima, melhorei a minha inflamação que eu sentia no corpo, né? E para mim foi um divisor de águas. Há quase 8 anos que eu estou nessa área de saúde e práticas integrativas. E aí eu vou falar para vocês que eu descobri, né,
na verdade, foi uma descoberta científica que fala aí sobre o estudo do zinco. Qual que é a relação do zinco e o melasma severo? Alguém sabe? Qual que é essa correlação do zinco e o melasma severo? Eu falei no início da live que eu ensino profissionais de saúde de estética a fazer essa correlação das vitaminas e dos minerais, tá? Pra gente poder ajustar a saúde como um todo. Na revista, na Science dos Estados Unidos, né? Essa pesquisa fala aí do zinco e do melasma. O que é que essa pesquisa fala? Quando falamos sobre o melasma e essa visão integrativa, nós precisamos entender que o zinco, ele é um dos minerais mais importantes para a regulação inflamatória do nosso corpo. Então, pacientes que têm baixa de zinco, não falo naquele marcador, tá? Quando eu falo sobre exame de sangue, vou deixar bem claro aqui, para quem tá chegando agora, que eu não falo sobre aqueles números que vêm nos exames de sangue. Nós temos um outro olhar da medicina integrativa. Então, são outros valores de referência para a prevenção de uma doença. Então, a gente quer a saúde. Então, diversos estudos na revista, né, Science dos Estados Unidos, não só ela, demonstraram que pacientes com níveis baixos de zinco adquiriram melasma, tá? E isso não significa que o zinco sozinho ele vai ajudar, não, tá? Não é que eu vou suplementar zinco e vou ficar sem melasma, não. O zinco é um fator importante dentro de uma cadeia que vai te ajudar o seu corpo a não te mandar mais melanina para sua pele. O zinco atua na redução do estresse oxidativo, modulando a inflamação do corpo e ajudando na regeneração celular, tá? Então, são pilares fundamentais aí para a nossa saúde e práticas integrativas. Meninas que estão aqui nessa live, fala aqui pra mim se tá fazendo sentido, né? A nossa aula sobre saúde e práticas integrativas. Eu preparei essa aula com muito carinho para vocês, para poder realmente virar a chave aí na cabeça de vocês, para poder vocês entenderem que o melasma, a gente trata ele de dentro para fora e a gente consegue sim ter resultados incríveis, assim como eu tive, assim como essa pele aí, ó, fez parte da minha vida há 8 anos atrás, né? Consegui me libertar do melasma. Hoje eu ajudo homens e mulheres a terem aí uma saúde de excelência e uma pele muito mais bonita, mais viçosa, tratando esse melasma de forma realmente integral, de dentro para fora. Então, a partir dessa descoberta científica, tá? Nós começamos a investigar a deficiência de nutrientes, tá? E os desequilíbrios bioquímicos que levam, né, o paciente a ter melasma. Então, pensem comigo, quando o paciente chega pra gente, quem tem melasma não tem boa saúde. É fato. Quando o paciente chega com melasma, com uma acne, ele não tá com uma saúde ajustada de excelência. Então, a gente precisa tratar isso de forma integral. Então, eu fui buscar quais são os desequilíbrios que tinha na paciente X e Y. Como que a Dani fez? Análise de exame de sangue. Eu solicitei exames de sangue para saber quais são os desequilíbrios. O que é que o paciente está precisando? De vitaminas, minerais? Será que o paciente também está com excesso aí de metais pesados e não sabe? Então, nós precisamos entender que o melasma, ele é um sinal visível que o corpo inflamado está carente de nutrientes, né? E a gente precisa ajustar aí essa parte da nutrição. Claro que tudo tem um momento certo, tá? Então, eu comecei a estudar profundamente a medicina integrativa, os exames laboratoriais a níveis internacionais, não a esse nível de leitura que a gente vê aqui no Brasil, que isso não previne nada, tá? Ainda quando esse conceito era praticamente inexistente na saúde e na estética. Então, ó,
vou falar aqui para vocês algumas alterações da estética, muitas vezes são manifestações periféricas de desequilíbrio sistêmicos mais profundos. Sem a correção da causa primária, qualquer tratamento superficial é apenas temporário. Aquilo que eu falei, se a gente chega um paciente no seu consultório e fala assim, eu quero tratar meu melasma, e o profissional taca microagulhamento, peeling, laser, é só superficial. Vocês não estão tratando a causa de dentro para fora. Por isso vocês têm um efeito rebote. Por isso o profissional, né, fica frustrado e o paciente fica frustrado e não volta mais. Qual que é o meu grande diferencial? Eu trato a causa que está inflamando o corpo. E desta forma a gente equilibra esse corpo e não tem efeito rebote. Então, meu método Melasma Premium, a gente trata de dentro para fora, lá na causa raiz. Onde que a gente está mandando melanina? Onde que o corpo por exemplo, da Michelle está mandando melanina aí? Qual parte mais do corpo que está sujando mais? É a testa, né? É a bochecha? É o nariz? Então, a gente vai tratar essa causa. No meu método Melasma Premium, nós temos 2 nutricionistas que atendem com a gente para poder ajustar essa alimentação. Por que eu falo tanto da alimentação? A alimentação ela é a base de tudo e é muito importante ter essa consciência. Tem paciente que não gosta? Tem. Tem paciente que fala assim, doutora, eu não quero nutricionista. E aí? Será que você está disposto a parar com aquilo que está te causando adoecimento? Eu sempre pergunto isso. Será que você está disposta a parar de fazer aquilo que está te causando dor e adoecimento? Eu sei que é muito difícil a gente acordar, se olhar no espelho assim e ver um monte de mancha. Mas a paciente vai querer parar aquilo que está adoecendo? Porque nós, como profissionais de saúde de estética, nós ensinamos sim a paciente a tratar esse melasma de forma integral. Por isso que a alimentação ela é de extrema importância no nosso tratamento. Mas infelizmente tem alguns pacientes que não querem, né? Dani, e a mudança? Vamos falar um pouquinho de mudança, né? Eu, Daniele, tive melasma, vocês estão vendo aqui minha foto, há quase 8 anos atrás, né? Eu fui estudar medicina integrativa e a gente sempre fala, né? Com a pandemia, muita gente começou a fazer muita coisa online. Mas antes da pandemia, eu investi em cursos, tinha que pagar hotel, me deslocar de avião ou de ônibus ou de carro para outras cidades, para poder estudar com os melhores na área da saúde integrativa e práticas integrativas. Então, nada foi fácil, nada é da noite para o dia. Quando alguém vem assim e fala assim, mas com quanto tempo, né, o seu tratamento dá resultado? Não é o tempo, porque não é um clareamento, é um tratamento. Então, o tratamento requer um tempo a mais. Se fosse um clareamento, tem muita gente no mercado que promete aí 15 dias sem melasma, 1 mês sem melasma, e o que acontece? O efeito rebote vem. O profissional fica frustrado, a paciente mais ainda, e aí fica um ciclo vicioso, sempre gastando com com clareamentos, sem ter resultados. Então, depois de muito tempo que eu estudei, né, gastei dinheiro indo, obviamente, não é gastar dinheiro, mas eu fiz um investimento para que hoje eu conseguisse explicar as minhas aluninhas, né, e as minhas pacientes, que o melasma, ele vai além de uma mancha, que a gente precisa realmente tratar as disfunções de dentro. Eu fui minha primeira paciente, né? Eu me tratei primeiro, para que hoje eu conseguisse aí colocar esse método Melasma Premium para centenas de pacientes e de alunas que já aplicam o meu método. Então, alguns sintomas aí que eu tive, tá?
que fizeram com que o meu melasma ele mandasse muita informação de melanina para o meu rosto e me trouxesse adoecimento. Então, eu passei, como eu falei, de analista clínica para uma profissional de saúde e estética reconhecida, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, tratando melasma de dentro para fora. Então, eu senti aí dores, queda capilar, né? Tinha muita diarreia, como eu falei antes, estômago estufado. Então, eu aprendi que se a gente não tratasse internamente a causa, o melasma ia sempre mandar essa informação, ó, igual vocês estão vendo na foto, de melanina, e não ia resolver a causa. Então, hoje eu atuo de forma online, tá? Eu tenho pacientes no Brasil inteiro, eu tenho alunas também em algumas regiões do Brasil e tenho pacientes em 5 países fora do Brasil tratando melasma de forma online, de dentro para fora. Por quê? Não precisa do paciente estar em maca. A gente não vai passar nada no rosto. É como uma consulta médica. Nós somos as médicas das nossas pacientes. Então, a gente faz uma consulta de forma integrativa, uma consulta online, né? Onde a consulta ela é bem detalhada e a gente vai exatamente falar a causa do melasma de cada paciente. Para que a gente monte um tratamento integrativo exclusivo para o paciente. Então, para vocês saberem, eu criei uma agenda inteligente. Eu trabalho hoje com um propósito. Eu tenho tempos de qualidade. Eu trabalho só na parte da tarde, tá? Eu não atendo o dia todo. Eu não quero agenda cheia. Eu tenho pacientes comprometidos. Eu tenho aluninhas comprometidas. E, além disso, elas têm a percepção do alto valor no tratamento integrativo melasma premium. Então, quem pensa assim, quem tem essa virada de chave, sabe que o melasma ele vai além de uma mancha e que a gente consegue sim ajustar a saúde do paciente sem passar laser, sem usar ácidos, sem usar cremes clareadores. Porque isso não trata a verdadeira causa aí do melasma da paciente de vocês. Faz sentido isso que eu tô falando? Coloca aqui pra mim se tá fazendo sentido pra vocês. A Príncipe tá falando assim, tratamento exclusivo dedicado para pacientes. Isso mesmo. Nós, profissionais de saúde e de estética, temos que aprender a fazer um tratamento exclusivo. Porque aqui a gente não trabalha com protocolo. Tudo que é igual para todo mundo não serve para ninguém. Vocês compreenderam? Se eu vou numa farmácia e compro um hidratante que é para todos os tipos de pele, ué, como assim? Ele não é exclusivo para meu biotipo de pele. Então, após eu viver a minha cura, né, eu senti o chamado de Deus para ensinar o que eu aprendi, né, durante todo esse tempo, todos esses anos aí que eu pude estudar, que Deus me deu esse privilégio de poder pagar os melhores para poder aprender. Então, eu entendi, né, que eu não conseguiria tratar o melasma de todas as mulheres do mundo sozinha, porque é impossível, tá? E assim eu criei o propósito de formar profissionais de saúde e de estética capazes de tratar esse melasma de dentro para fora. Hoje eu tenho pacientes em cada lugarzinho do Brasil, nos interiores, em mais de 5 países, que a gente atende de forma online, com qualidade e excelência. E o diferencial é que elas ficam felizes porque o tratamento, a gente tem todo um acompanhamento. O tratamento ele dura aí 5 meses. E a gente consegue aí ajustar a saúde como um todo. O paciente fala assim, doutora, mas eu tô com muita queda capilar. Uma das disfunções de saúde de estética. Então, a gente vai trabalhar aí a queda capilar, sobrepeso, que é um marcador inflamatório, uma candidíase. Então, a gente vai tratando tudo isso para que esse melasma pare de mandar informação de melanina para o rosto da nossa paciente. Então, o meu sonho, né, é poder ajudar homens e mulheres a tratar o melasma de dentro para fora, né? Para que vocês consigam ser profissionais referências e reconhecidas nas cidades que vocês moram. Vou falar uma coisa que é muito polêmico, tá? Muito polêmico para muita gente.
o melasma, ele não é causado pelo sol, tá? Ele não é genético e tampouco hormonal, né? Alguns casos isolados, como ensina a faculdade. Quando a gente se forma, a maioria das faculdades, né? A maioria não, todas mesmo, né? Ensinam protocolos. Olha, a limpeza de pele é esse produto, depois esse. Para gordura, pega aquela máquina, passa lá no abdômen. Então, assim, são protocolos. Faculdade é pegar o diploma. Depois você tem que buscar a área que você quer e investir em estudo para que você seja diferente daquelas que moram lá na sua cidade. Você não pode ser o mesmo profissional das outras. Você tem que fazer essa diferença. Então, o sol, ele não é causador de melasma. E eu só fui entender isso, meu Deus, depois de muito tempo. Quando eu comecei a limpar o meu corpo, a desinflamar o meu corpo, eu pude perceber que eu poderia ir na praia. Que eu poderia, obviamente, eu não vou ficar lá estatalado no sol, olhando, né, pro sol o tempo todo, por conta do câncer de pele, que é um dos maiores cânceres que tem aí, não só no Brasil, né? Mas que eu não poderia me esconder. Porque Deus fez esse sol, né, para que a gente pudesse desfrutar do sol. Então, o sol, ele é essencial para quem tem melasma. Quem tem baixa de vitamina D tem melasma severo. Nenhuma paciente, nesses anos que eu tenho aqui, de estudos, né, de estar realmente acompanhando profissionais de saúde e também de paciente, nenhuma paciente veio para mim até hoje com a vitamina D, que é um hormônio, acima de 70, que é o nosso valor de referência para uma boa saúde. Então, todo mundo, fala aqui para mim, vocês que têm melasma, todo mundo que tem melasma corre do sol. Ah, Dani, mas eu vou pro sol, causa melasma. Ah, isso é balela. Tantas coisas que eu vejo quando a gente começa a fazer anúncio, quando a gente começa a fazer os nossos marketing, né? Com minha equipe. Então, as pessoas falam muito. Ah, mas se o sol não causa melasma, por que eu vou pro sol? Minha pele fica preta. Simplesmente, amor, porque você está inflamada. Experimente desinflamar. E eu vou falar aqui, uma paciente que eu tenho da roça, tá? Que ela falou pra mim há uns meses atrás, doutora, uma coisa que eu prestei atenção é que eu tô colhendo lá, acho que é feijão que ela colhe, eu tô colhendo, e ela é muito branquinha, eu tô colhendo lá e minha pele não fica mais escura, não, o melasma não fica mais ativo. Nossa, assim, isso foi um aconchego pro meu coração, porque saber que essa paciente, toda vez que ela ia colher lá o alimento dela, né, da roça, e essa pele escurecia, né, isso é uma frustração para qualquer profissional de saúde. Como que eu vou tratar o melasma de uma pessoa e vou falar assim, não pode ir pro sol, porque todo mundo só fala isso, não pode ir pro sol. Nós devemos ir para o sol, sim, tomar pelo menos 15 minutos de sol. Deus fez esse sol pra gente desfrutar. E quem olhar na minha rede social, eu vou à praia, eu passeio, eu caminho. Por quê? Não é o sol que vai me mandar melasma. É se eu estiver inflamada, sim, ele vai evidenciar minha mancha. Meu rosto vai ficar escuro. Então, eu saí desse rosto aí totalmente manchado, cheio de melasma. E eu não tinha... eu não achava saída antes de estudar. Eu não achava nenhuma saída. Então, eu saí dessa pele, me tratei, desinflamei e hoje eu tomo sol. Eu vou à praia, sim. Eu vou à piscina quando eu quero, vou à cachoeira. Eu não me escondo do sol. E se todos os profissionais de saúde de estética soubessem que não precisa mandar sua paciente se esconder do sol, meu Deus, que virada de chave. Vocês precisam virar essa chave da cabeça de vocês. Paciente, profissional, a gente não pode se esconder do sol. Vocês não podem falar para paciente de vocês, ai, não vai pro sol. Claro, a não ser que ela faça um peeling no rosto com a pele toda manchada, né? Não é assim que a gente trata a medicina integrativa. Mas quem tem melasma é por falta do hormônio D, que a paciente não suplementou. Então, o melasma, ele só tem apenas 15% da genética.
E aí tem gente que fala assim, ai doutora, mas a minha mãe tinha melasma, minha avó tem melasma, minha tia tem melasma, minha irmã tem melasma e eu tenho melasma também. Amor, é só 15%. 15% que é genético, é muito pouco. O restante é epigenética. E aí, o que é epigenética, gente? A Sharon falou, uau, a paciente que tratou melasma com você, que colhe feijão na roça, disse que depois do tratamento, ela vai colher, ela colhe no sol mesmo e a pele não fica mais escura. Qual que é o segredo? Ela virou a chave, a gente desinflamou esse corpo, a gente ajustou a saúde como um todo. E esse excesso de melanina não fica mais mandando informação para o rosto dela. Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aqui para mim se faz sentido para vocês. Vocês estão gostando da aula? Já coloca aqui para mim. Então, quando eu falo que o melasma, ele é epigenético, o que é epigenético? É a caneta que a gente escreve a nossa vida. Vou falar aqui da Prince Sharon, que tá aqui na live. O que é epigenético? É o que a Sharon resolveu fazer da vida. E aí eu vou dar exemplos. A Sharon dorme pouco. A Sharon não se alimenta muito bem. A Sharon não faz exames anualmente para saber como que tá a sua vitamina, seu mineral. A Sharon é uma pessoa, né, muito ansiosa e muito estressada, isso pigmenta muito a pele. Então, a epigenética é tudo aquilo que você escolhe. Porque se eu, Daniele, escolho comer hambúrguer todos os dias, eu tô trazendo um adoecimento para minha vida, uma inflamação. Então, eu escolho aquilo que eu vou servir na mesa da minha família. Essa é a epigenética, são as minhas escolhas. Então, o melasma, ele só é 15% da genética. O restante é epigenético, que são as nossas escolhas. Por isso que nós, como profissionais de saúde de estética, nós conseguimos deixar esse melasma das nossas pacientes em remissão. Porque nós tratamos a causa raiz de dentro para fora e a gente vai lá nessa epigenética e a gente ajusta tudo isso. Então, a verdadeira causa do melasma está no desequilíbrio interno. Lembra quando eu falei no início da live que o melasma ele está no desequilíbrio interno? Então, intestino desregulado, tá? Fígado intoxicado, sistema hormonal alterado, né? E a paciente não sabe, né? Emocional em estado muito inflamado. Então, o melasma, ele é sempre a maioria das vezes ele é epigenético. São as escolhas que a gente faz para a nossa vida. Então, só 15% é genética. Todas as pacientes que eu peguei até hoje, todas não. Teve uma que realmente foi genético, né? O melasma dela deu uma boa melhorada. Mas assim, de 100 pacientes que eu atendo, pasmem vocês, uma foi genética. Então, essa escolha de vida, estilo de vida, se você dorme bem, se você dorme mal, se você se alimenta bem, se você é uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, tá colocada lá nas suas escolhas, as escolhas de vida, na sua epigenética. Por isso que a gente precisa escolher aquilo que a gente vai fazer, nosso estilo de vida. Então, o melasma é uma mensagem que o corpo está falando, tá? Que não aguenta mais. Então, a gente sempre fala, se você não se cuidar, o melasma fala assim pra gente, se você não se cuidar, você vai adoecer. Então, quando essa mancha começa a surgir, a mancha surgiu aqui no meu nariz, surgiu aqui na minha bochecha, na minha testa, no queixo. Tenho pacientes que tem melasma aqui, né, no colo. Algumas atrás, né, nas costas. Então, esse é um aviso, é um grito de socorro que esse melanócito tá mandando informação de melanina para dizer, ei, olha para mim, olha para o meu corpo, porque eu preciso de ajuda. Então, quando essa mancha começa a aparecer, é um grito de socorro. E nós precisamos parar para olhar para o nosso corpo de forma integral.
Mas, infelizmente, a maioria das pessoas empurram tudo com a barriga. Ah, por exemplo, eu tô cansada, eu tô com minhas pernas doloridas. Nossa, eu tô com muita queda capilar, já tem 3 anos. Mas depois eu vou ver o que é. Depois eu faço um exame de sangue, eu vou na profissional, na doutora Daniele, né, pedir exame de sangue. E aí, o ser humano é assim. Ele fica procrastinando, fica empurrando. Quando ele acorda, ele fala assim: doutor, acordei e meu rosto estava cheio de melasma. Meu Deus do céu, claro que não. A gente não acorda com o rosto todo cheio de melasma. O corpo dá sinal o tempo todo, mas a gente não para poder escutar os sintomas e os sinais que o corpo fala. E eu sempre falo, tem um livro que o nome do livro é O Corpo Fala. Esse livro ele é fantástico. E o nosso corpo fala o tempo todo. Mas nós não temos o hábito de parar para escutar. Coloca aqui para mim se está fazendo sentido aqui a nossa live 100% online, gratuita, falando aí sobre melasma, saúde integrativa. Essa é uma virada de chave para o ano de 2026, que você pode começar agora a virar a chave aí da tua vida e trazer esse tratamento integrativo 100% de forma online, que eu sei que muitos profissionais de saúde e de estética não trabalham de forma online, e trazer uma virada aí que você pode alcançar centenas de pacientes, não só no Brasil, como fora do Brasil, assim como eu alcancei, assim como eu ajudo minhas aluninhas a alcançarem profissionais fora do Brasil também. Por quê, Dani? Porque tem muita gente aí, muito brasileiro, que mora lá nos Estados Unidos, que mora em Portugal, na Espanha, na Bélgica, né? E não conseguem, são imigrantes, não conseguem voltar para o Brasil. E lá a saúde, para quem é imigrante, é mais difícil. Então a gente consegue acessar esses pacientes e tratar de forma integral e ainda ganhar em dólar, ainda ganhar em euro. Então, percebe essa virada de chave? Vocês percebem? Então a gente precisa ajustar tudo isso e virar essa chave, né, da cabeça e tirar essa mentalidade de que não consigo tratar o melasma da minha paciente, eu não consigo, por exemplo, não fazer um peeling, né? Como eu falei, o peeling, ele só é uma limpeza, ele não trata a causa. E o efeito rebote, Dani? Vou explicar para vocês sobre o efeito rebote, tá? Quando o profissional, quando o profissional ele faz apenas um clareamento de mancha, sim, vem um efeito rebote, tá? Por quê? Porque ele não tratou a causa raiz que está fazendo aí tratar realmente a fundo o que está causando o melasma, o que está mandando aí mais melanina. Então, peelings, laser, microagulhamento, tudo isso não vai tratar. Por exemplo, o fígado não vai tratar o intestino, não vai tratar aí o excesso de açúcar no sangue do paciente. O paciente às vezes está pré-diabético, nem sonha. Pacientes, mulheres, porque tem a menstrua todos os meses e perde muito fluxo sanguíneo. Então, as pacientes, geralmente de 10 pacientes que eu atendo, 7, né, estão aí com anemia, né, por deficiência de ferro. Então, no tratamento integrativo Melasma Premium e na minha mentoria, eu ajudo os profissionais de saúde de estética a olharem esse melasma, além dessa mancha, de forma integrativa, para que a gente consiga dar uma boa condição e uma excelência em saúde para essas pacientes. A Mi colocou assim, o melasma não surge do nada, né? São anos de um corpo gritando sem ser ouvido, isso mesmo, Mi. A estética integrativa dá voz ao corpo, indo na raiz da causa, transformando vidas, isso mesmo. A estética integrativa é vida, é vida, a gente consegue tratar o corpo do paciente como um todo, né? E devolver uma saúde de excelência para essas pacientes. Então, a profissional de estética que entende isso, já virou a chave, já está na frente aí desse propósito. Então, como eu falei, o efeito rebote só vem se o paciente não trata a causa.
se o profissional de saúde não trata a causa. Quando o profissional só faz o remover, aí vem o efeito rebote. Porém, eu sempre falo, o paciente ele é responsável pela sua saúde. Ele precisa sempre se cuidar. Porque eu, doutora Daniele, faço um tratamento com a Sharon, por exemplo, né? Um tratamento integrativo, um tratamento que vai ter uma abordagem bem diferenciada. Aí depois eu dou alta Sharon, depois de 5 meses tá ela lá comendo hambúrguer, tá ela lá passeando, ficando horas sem dormir, tá ela lá comendo porcaria, não consegue fazer cocô. Então, tudo isso interfere no nosso corpo. Como eu falei, nós somos um ser único. Nós temos corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que tratar esse corpo inteiro, deixar ele ajustado e alinhado, porque nós somos seres perfeitos, como Deus nos fez. Então, a gente consegue tratar esse melasma de dentro para fora, tá? E reduzir essa melanina para mandar a informação em excesso aí para a nossa face. Tá fazendo sentido para vocês? Falei um pouquinho sobre clareamento, né? Vou falar da diferença agora. Clareamento e tratamento. Qual que é a diferença, Dani? O tratamento, ele só atua aliás, o clareamento, ele atua apenas no sintoma. É como eu falei, eu pego agora a Mi e passo peeling nela. É só o sintoma. O tratamento vai atuar na causa do melasma, para que ele não volte. O clareamento, ele apenas clareia a pele. O tratamento, ele restaura o equilíbrio interno. O clareamento, ele tem um efeito rebote frequente. Já o tratamento, ele tem resultados mais duradouros. O clareamento, ele é reativo. E o tratamento, ele é preventivo. O clareamento, ele é baseado em produtos. Lembra que eu falei para vocês que no meu método Melasma Premium, não vou ficar passando produtinho para vocês. Vocês vão ter que fazer esse raciocínio clínico para poder entender o corpo do paciente de vocês. Então, no tratamento, ele é baseado em diagnósticos clínicos e laboratoriais. E é isso que eu ensino a vocês no meu método Melasma Premium. É vocês entenderem toda a sua sintomatologia com base em evidências clínicas e nos exames laboratoriais do paciente de vocês. Então, peelings, né, não tratam o corpo. Peelings não tratam o corpo. E eu vou falar mais uma vez. A Tati que chegou agora. Bem-vinda, Tati. Quando a gente tá em adoecimento, o paciente tá lá constipado, né? Tá sempre com o estômago alto, com gosto de ferro na boca, né? Aí sente o cheiro, dá vontade de vomitar. Se eu fizer um peeling nele, vai tratar? Se eu fizer um microagulhamento, vai tratar? Não trata a causa. Nós precisamos entender isso, que a gente precisa tratar a causa de dentro para fora, para que esse melasma comece a responder e a clarear sem o uso de kits. Pare de vender kits para o paciente de vocês. Vocês vendendo kits sem tratar a causa, vai vir só efeito rebote. O profissional fica frustrado, o paciente fica mais ainda. E você perde seu nome. E qual que é o olhar da nossa saúde integrativa? Nós temos um olhar diferenciado. Nós temos um olhar diferenciado aí para as práticas integrativas e para o melasma. Então, toda disfunção estética são manifestações precoces de doença. Lembra que eu falei ainda agora? Quando essa mancha começa a surgir na nossa pele, é falando que alguma coisa não vai bem dentro da gente, no nosso corpo. Então, toda disfunção estética é uma manifestação precoce de uma doença. Então, essa mancha que está aí no seu rosto, ou no rosto da sua paciente, é porque ela está em desequilíbrio. E a gente precisa tratar essa causa de dentro para fora. Então, a nossa pele, ela é um espelho do que acontece internamente.
dentro do nosso corpo. E o papel do profissional de saúde de estética é prevenir o adoecimento da sua paciente. É restaurar o equilíbrio. É mudar a saúde e gerar beleza. Porque a beleza, ela vem de dentro para fora. Não existe pele bonita se o paciente está em adoecimento. Como que eu vou falar assim, olha, eu estou bem, mas eu estou com muito melasma. Eu não estou bem. Se eu tenho muito melasma, eu não estou bem. Né? Alguma coisa está errada aí comigo. Ou com a profissional que me atendeu. Ela não é competente para poder clarear meu melasma. Vocês percebem que a gente não pode ficar passando somente ao remover aquele peeling? Se a gente passa só o peeling, microagulhamento, faz laser, a gente causa um efeito rebote? E esse melasma pode nunca mais clarear? Vocês profissionais têm que aprender a pensar. Tem que aprender a pensar e tratar de forma individual esse melasma do seu paciente. Então, a estética integrativa é o futuro da saúde, onde une ciência, espiritualidade e propósito. É isso que nós ensinamos no nosso método Melasma Premium, é unir propósito. Dani, quais são os pilares aí do tratamento Melasma Premium integrativo? O primeiro pilar do nosso tratamento é desintoxicar. É remover os metais pesados, porque as toxinas, elas bloqueiam o nosso metabolismo. E se a gente não desintoxica, esse melasma vai sempre ficar mandando informação de melanina para a nossa pele. O segundo pilar é o desinflamar. Todo paciente que tem melasma está inflamado. Então, a gente precisa interromper processos inflamatórios internos, como a parte intestinal, hormonal, as emoções, e tem vários outros que a gente lá descobre aí na nossa consulta integrativa, que eu vou falar em outra live, como funciona. O equilibrar é onde vem aí a cerejinha do bolo, que são os exames laboratoriais, tá? Então, é repor os nutrientes e ajustar o terreno biológico com base nos exames laboratoriais. Então, o quarto pilar, quando o corpo está todo ajustado, aí a gente vai fazer o remover, que é a parte final. Porque quando a gente já começa a desintoxicar, desinflamar, esse melasma começa a clarear. E eu tenho aqui resultados lindíssimos de pacientes que logo 1 mês e meio, 2 meses, esse melasma começou a clarear. Sem uso de ácido, sem uso de laser, sem uso de microagulhamento, sem uso dessas coisas aí que a gente sabe que só pioram, né, a pele aí das nossas pacientes. E, infelizmente, hoje ainda tem profissional que insiste a colocar laser e peelings em pele de paciente com melasma. Então, vou mostrar aqui para vocês o caso de uma paciente, que eu vou trazer depois o caso clínico dela, tá? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tô falando dessa paciente de baixo, tá? Ela teve um resultado assim lindíssimo. Esse melasma dela começou a clarear por volta de 1 mês e meio a 2 meses. Ela chegou nesse nível. E assim, nossa, eu como profissional de saúde, de estética, para mim é gratificante ver o empenho do meu paciente em tratar esse melasma de forma integrativa. Ver ele comprometido com a ciência e principalmente com a saúde dele. Para mim, assim, não tem dinheiro no mundo que pague. É o comprometimento dessa minha paciente. Então, claro que as duas, é porque eu tô falando da segunda, né? Porque a pele dela clareou muito rápido, né? Cada corpo responde de forma diferente. Então, o último pilar que eu falei agora é o remover. E aí, muitas vezes,
a pele clareia tanto que não precisa fazer nada demais. É só um creminho para dar um ajuste mais na pele, para deixar a pele com um glow mais bonito. Nada de agressivo, porque melasma a gente precisa tratar com carinho, como se fosse um bebê. Não pode fazer nada agressivo. Faz sentido para vocês? Coloca aqui para mim se faz sentido. E aí, eu quero falar para vocês, né, de uma rotina inteligente que o profissional de saúde estética ele precisa ter. Ele tem que diagnosticar de forma individual cada caso. Ter a conduta, né, do profissional de saúde de estética baseado em sintomatologia clínica, exames laboratoriais e raciocínio clínico, que é muito importante. A gente não faz nada igual. A gente trabalha com o paciente de forma individualizada. Então, a paciente, no meu tratamento Melasma Premium, na minha mentoria, né, ele é acompanhado de forma única e individual, sendo educado a cuidar da sua própria saúde. Porque nós somos responsáveis pela nossa saúde. E isso cria resultados consistentes de pacientes que se tornam promotores naturais da sua própria história. Nós somos responsáveis pela nossa saúde. Lembra quando eu falei lá atrás da epigenética, da escolha que nós fazemos todos os dias? Se a Dani todo dia troca a água dela por Coca-Cola, se a Dani todo dia toma leite de caixinha, se a Dani todo dia come pão, massas, glúten, enfim. Essa é a minha epigenética, a minha escolha. E eu escolhi não fazer isso, porque eu prefiro ter minha saúde de excelência de que passar um momento lá comendo porcaria, que vai inflamar o meu corpo e me trazer adoecimento, que vai me trazer o melasma. E é assim você, profissional de saúde estética, que tem que lidar com o melasma da sua paciente, tratando de forma individual, de forma única. Vocês conseguem entender? Tá fazendo sentido para vocês? Como eu falei, o primeiro pilar é desintoxicar, é tirar as toxinas do paciente, os metais pesados. Porque muitos pacientes vêm com o uso de cremes dentais com flúor, né? E a gente sabe que o flúor também intoxica o nosso corpo. Maquiagem com muito chumbo, alimentos ultraprocessados, meu Deus do céu, queijo, mortadela, salame, enfim, tanta coisa, né, ultraprocessados que tem hoje, panelas de alumínio que só vão trazer adoecimento. Essa intoxicação, ela bloqueia os receptores hormonais e impede a absorção dos nutrientes do nosso corpo. Então, sem desintoxicar, não há resposta terapêutica para nossa paciente, né? Nem pra gente aí que tem melasma. Então, vocês precisam ensinar as pacientes de vocês a trocar os produtos e ir ajustando os nossos hábitos, os novos hábitos e estilos de vida, tá? Toda paciente que está intoxicada até que ela prove o contrário. Então, toda paciente está intoxicada até que ela prove o contrário. Então, por isso que o primeiro pilar é desintoxicar. E a gente vem com desinflamar. Os dois andam muito juntos. Porque o desinflamar, né? Intestino inflamado não consegue fazer cocô, né? Fígado fica sobrecarregado, sistema nervoso, a parte emocional. Então a gente tem que desinflamar e ajustar tudo isso para que a gente consiga aí ter respostas terapêuticas assertivas no tratamento integrativo de melasma. Então, junto com desinflamar, a gente também solicita exames de sangue depois, obviamente, porque os exames só valem 3 meses, para que esses exames laboratoriais nos dê o raciocínio clínico de como que está esse paciente por dentro, tá? Porque quando o paciente está inflamado, ele manda mais melanócito para o nosso corpo, para o nosso rosto, pacientes que tem no colo, nas costas. Então, eles deixam essa melanina mais ativa. Por isso é tão importante desinflamar esse corpo.
Então, eu até coloquei um exemplo aqui, para vocês entenderem melhor, de desinflamar. Pacientes constipados, né, enfesados, cheios de fezes, tá? Sofrem mais com irritabilidade e sobrecarga hepática. Então, preste atenção, quando você tá, vou falar só um dia sem fazer cocô, fica irritada. Fica enfesada, cheia de fezes. Sem falar que o paciente nunca fez uma desparasitação e tá lá agarrado lá no intestino grosso e delgado, as fezes velhas. Então, no meu método Melasma Premium, a gente ajusta o intestino e tira essas fezes velhas, né, do intestino grosso e delgado. Então, a gente precisa corrigir o intestino e as vias de excreção, tá? Porque isso é um passo essencial para ter sucesso no tratamento integrativo de melasma. A melhora da digestão e da flora intestinal reduz a ansiedade, a tristeza, a fadiga. Então, é um tratamento, é um método que vai mudar a vida aí desse profissional de saúde de estética que quer realmente virar a chave da sua vida. Então, desinflamar o corpo é devolver o corpo o poder de auto se regular. Desinflamar o corpo é devolver o poder de auto se regular. Então, todos nós precisamos desinflamar. E o terceiro, Dani, é reequilibrar. Aí que entra lá, faz o exame de sangue, tá? O corpo já tá limpo, já tá desintoxicado, já está desinflamado. Agora é hora de corrigir as carências nutricionais que a gente precisa. Lembra que eu falei que a gente precisa de sol? Quando está inflamada, melanina vai ficar mais escura, nosso rosto de melasma. Mas a gente precisa tomar, né, um pouquinho de vitamina D, 15 minutinhos lá, que Deus nos deu. Mas a gente precisa repor de forma estratégica essa vitamina D também. Principalmente quando ela está muito baixa. Qual que é a via melhor? É o injetável, porque vai direto na corrente sanguínea, sobe e a saúde já vai melhorando. Então, alguns exemplos. Baixa de vitamina D impactam a imunidade e o nosso humor. Deficiência de B12, paciente tem queda capilar, cansaço, depressão fisiológica, tá? Falta de zinco, que eu falei do estudo de zinco lá atrás, bloqueia, né, a reparação do tecido, agravando o melasma. E aí a gente tem que fazer a reposição do zinco para poder desintoxicar e desinflamar. E quando a gente não desinflama, não adianta fazer reposição de zinco, porque isso aí também não funciona, tá? Profissional de saúde e estética que tá aqui me assistindo. Então, assim, eu sei que isso é bem diferente, né? É uma virada de chave, porque eu sei que é muitas informações, mas na minha mentoria e no meu curso, eu ensino isso como ninguém nunca me ensinou. Eu ensino como ninguém nunca me ensinou, que eu levei anos-luz para aprender tudo que eu sei hoje. E eu vou ensinar de uma forma didática para que você consiga compreender a saúde de forma integral da sua paciente. Cada nutriente deve ser prescrito com base em exames laboratoriais, na dose e nos horários corretos. Dani, mas eu sou esteticista, eu posso pedir exame de sangue? Deve. Não só deve, como pode. Você tem que ter lá seu carimbo para pedir, um bloquinho de nota para pedir, solicita o exame de sangue, os exames, tudo isso a gente ensina dentro do tratamento, dentro do meu método Melasma Premium, que eu ensino profissionais de saúde e estética a virarem a chave e deixarem de ser o profissional de mais do mesmo e trabalhar com as práticas e a medicina integrativa. Então, não existe estética sem bioquímica equilibrada. A Sharon falou que está chocada com o reconhecimento. Tá fazendo sentido, que bom que tá fazendo sentido para vocês. Não existe estética sem a bioquímica equilibrada. Por isso a gente tem que tratar dentro para depois o resultado vir fora, que é muito importante. O último pilar é o remover. É quando o corpo está preparado para qualquer técnica. Então, você pode escolher qualquer técnica. Pode escolher fazer um peeling muito fraquinho na pele da sua paciente, né? Passar um creme
bem suave. Então, o último pilar é remover. O corpo já está adaptado, o corpo já está saudável. E aí você pode trabalhar com um skin buster, né? Com ácido hialurônico, que vai regenerar essa pele, deixar essa pele mais bonita, um glow mais bonito, né? Um creme muito suave. Então, o segredo não é kits, o segredo é saúde, é tratar de dentro para fora. É restaurar essa saúde de forma individualizada. E os resultados estéticos vêm naturalmente. E o melhor, sem o efeito rebote. O clareamento do melasma, ele é uma consequência de um corpo equilibrado. Então, quando o corpo está equilibrado, esse melasma ele começa a clarear. E sem usar nada. Então, tratar a raiz é transformar a saúde. Clarear é apenas um resultado visível. Tratar a raiz é transformar a nossa saúde. É isso que a gente precisa entender. É tratar de dentro para fora. Sem ficar passando produtinhos no rosto. Um corpo inflamado, intoxicado. Oi, Galbene. Boa noite, meu amor. Bem-vinda. Então a gente precisa ajustar esse corpo como um todo. A gente não pode deixar essa paciente sair do consultório achando que não fez nada. A gente tem que tratar a saúde. Dessa forma a gente consegue melhorar. O melasma acaba com o rosto e com o emocional. Eu falei ainda agora, né? O melasma ele acaba com o nosso emocional, né? Tem muitos pacientes aí que têm o emocional muito abalado, que é um dos gatilhos que mais afloram aí a melanina aí no rosto do paciente. Dani, como começa aí o tratamento de melasma? Vou fazer um apanhado para vocês. O tratamento melasma premium para profissional de saúde estética, a gente começa... Perdão. Tomar uma aguinha. Já peço para vocês compartilharem a live com os profissionais de saúde de estética, tá? Que precisam adquirir conhecimento, com os pacientes que também precisam tratar esse melasma e precisam melhorar, né, o corpo como um todo. A gente se sente muito mal. Então, o tratamento, ele começa numa consulta, tá? A consulta, ela é bem diferenciada, porque é na primeira consulta, minha consulta dura 2 horas. É na primeira consulta onde a gente vai fazer várias perguntas para que a gente consiga entender toda a sintomatologia do paciente, toda a epigenética, o que está levando a ter mais melanina naquele momento, o que ele fez lá na sua epigenética lá atrás e continua fazendo, para que a gente consiga montar um tratamento exclusivo para o paciente. O tratamento ele é individualizado, ele não é igual. Ele é para Sharon é de um jeito, para Galbene é de um jeito, para Rita é de outro jeito. A gente precisa entender como que é a alimentação desse paciente, como que é o sono do paciente, como que é a digestão, como que é o cocô, o formato do cocô do paciente, ele afunda, ele boia, porque tudo isso o corpo vai falando o tempo todo. Ele faz força para fazer cocô? Sangra? Mela muito papel higiênico? Tá vendo que são coisas que a gente vai tratando? E isso tudo a gente consegue ajustar no tratamento integrativo de melasma. Porque não é sobre kits, eu falo pra vocês, é sobre saúde. Então, uso de cosméticos e rotina desse paciente, como que é? Será que tá usando protetor solar químico? Que tem muita porcaria aí na composição e o paciente não sabe? Então, tudo isso a gente vai ajustando. Eu não trouxe a minha escala de bistrô, que é os formatos das fezes. Mas eu vou falar pra vocês, tá? Depois, na próxima live eu trago. Ficou no consultório. Que as nossas fezes, elas precisam sair assim, ó. Como uma bananinha. Inteira. Sentou no trono, sem fazer força, com uma lady. E sai retinho. Não pode ser bolinha de cabrito, não pode ser pastosa, sabe aquele brilho lá, cheio de gordura? Não pode ser muito menos diarreica. As fezes precisam ser bananinha, afundar
não pode boiar. Quando elas estão diarreica, né? Você está perdendo muito nutriente. Como tá bolinha de cabrito, né? Geralmente você não está tomando água suficiente. Ela fica mais ressecada. Tem paciente que fala, doutora, quando eu faço cocô dói. Tá muito ressecado, não toma água suficiente para o corpo. Então, a interpretação de tudo isso é feito em níveis de prevenção de saúde, níveis ideais. Igual os exames de sangue. A gente olha os exames de sangue, não são aqueles valores de referência laboratoriais. A gente olha a níveis internacionais, a níveis de prevenção de uma doença. Porque depois que adoece, vai para o médico tratar lá no especialista. Mas eu quero meu paciente, eu quero ensinar as minhas alunas a cuidarem dos meus pacientes antes que eles adoeçam. Então, o paciente, ele é acompanhado pelas minhas aluninhas de forma contínua para reavaliarmos juntos os exames laboratoriais de forma contínua dentro do método Melasma Premium. Então, assim, é um método que vai virar e revolucionar seus atendimentos clínicos dos seus pacientes. Eu tenho certeza que é uma virada de chave para vocês, para que vocês não passem somente peelings agressivos, microagulhamentos, e nós temos resultados evidentes dos nossos pacientes que eu coloquei para vocês aqui no início da nossa live, que eu vou colocar daqui a pouquinho. Então, as nossas pacientes são tratadas com metodologias e ficam anos sem o melasma voltar. Muitos casos, pacientes relatam melhora no intestino. Vou falar em 10 pacientes, 9 melhoram o intestino logo no primeiro mês. De 10 pacientes, 9 melhoram o intestino logo no primeiro mês. Melhoram a libido sexual, a clareza mental, a disposição. Gente, não é um tratamento, é uma revolução na estética integrativa. E o rosto, ele reflete a saúde restaurada. Essa pele bonita, esse glow, vocês podem ver. Obviamente, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luzes na minha frente, fora a luz do computador, a luz do celular. Mas eu não tô com muita maquiagem, eu tô com um pouquinho de não uso base, tá? Eu uso protetor solar por conta das luzes. Tô com um pouquinho de blush, de pó pra tirar o brilho, só. É libertador quando a minha paciente fala, doutora, já saio sem base. Gente, é a melhor coisa da vida escutar isso. Quando a minha aluna fala, doutora, a minha paciente não tá usando corretivo. Até porque corretivo tem muito aí. Metal pesado e só escurece mais a pele. Então, tudo isso é uma virada de chave imensa na vida das pacientes, das profissionais de saúde, que sabem que tratar o melasma vai além de kits. Kits só removem manchas temporariamente e te dão um efeito rebote muito grande e fica todo mundo frustrado. Olha, Tânia, minha paciente. A Tânia tá falando, estou sentindo muito mais disposição. Glória a Deus, que bom, Tânia. Fico muito feliz de ouvir isso aqui ao vivo na live. E é só o início, né? É só o início. A Galbene tá falando assim, eu não tinha melasma antes. Tem uns 10 anos que você está com melasma, né? Galbene, você não é profissional de saúde, né? Vem ser minha paciente, né? Vem tratar esse melasma de dentro pra fora comigo, sem efeito rebote. Você vai ver que sua saúde vai revolucionar, vai ser 360 graus. Então, gente, esse é o segredo de tratar o melasma de dentro para fora. É uma saúde em equilíbrio, mais disposição, libido renovado, libido sexual, porque a parte sexual é muito importante para nós mulheres, principalmente. Eu tenho pacientes homens também, mas para nós mulheres é muito importante, né, ter uma boa libido sexual.
Então, o rosto reflete a nossa saúde restaurada, né? E as minhas alunas, né, que fazem o meu método Melasma Premium, já entendem que os pacientes precisam tratar esse melasma de dentro para fora. E algumas delas já estão atendendo pacientes fora do Brasil. Eu tenho uma aluna que tem paciente na Bélgica. Como, Dani, isso? Como que pode? É porque o melasma ele vai além, ele não tem fronteiras, não tem barreiras. Tem muitas mulheres, homens e mulheres, que têm melasma no mundo inteiro. E não é sobre você deitar numa maca, é sobre você tratar a causa. E é assim online, igual a gente está se vendo, né? Tá conversando, tá interagindo. É dessa forma. O primeiro passo, marcar consulta. Depois é com o profissional. É montar o seu tratamento no primeiro pilar. E a gente vai trabalhando, ajustando o tratamento. Então não vão para a maca de ninguém. Não vão deitar na maca e passar um creme, um peeling, um microagulhamento com o corpo inflamado. Só vai te gerar um efeito rebote. Só vai te gerar uma tristeza mais profunda. Só vai te gerar angústia. E perca de dinheiro. Assim como eu tive minha saúde restaurada, o meu corpo equilibrado, a minha pele saiu daquela pele escura. Então, uma pele muito mais bonita, mais viçosa. Eu quero ensinar o meu método Melasma Premium a você, profissional de saúde de estética, que está comigo aqui nessa noite, que precisa de um diferencial na sua clínica e está cansada de entregar efeito rebote para os seus pacientes. Está cansada de ouvir lá no telefone, no WhatsApp: meu melasma voltou, não tem nem um mês. Meu melasma está mais escuro. Tratem o melasma das pacientes de vocês com a medicina, a saúde integrativa de dentro para fora, que não vai ter efeito rebote, porque a gente trata o todo. A gente não trata partes. Esse é o grande diferencial da saúde, das práticas integrativas. Enquanto você, profissional, não perceber, não virar essa chave, você vai ser só mais um no meio da multidão. E não vai trazer equilíbrio para a vida das suas pacientes. O corpo, a mente e o espírito, eles são indissociáveis. A gente não separa. Corpo, alma e espírito não tem como separar. Por isso que nós somos um ser único e precisamos tratar esse corpo como um todo. Emoções como raiva, como culpa, como estresse também, tristeza, alteram as nossas vísceras e os nossos hormônios. E tudo isso pigmenta mais a nossa pele. Pigmenta mais a pele da nossa paciente. A paciente que se sente mais amada, mais acolhida, ela responde melhor biologicamente. Claro, porque questões de éticas, né? A gente não pode falar nada como se fosse um psicólogo, mas pacientes que passam por muitos problemas psicológicos, esse melasma ele é mais difícil de ser clareado. Por isso é tão importante, né, ter um apoio de um profissional terapeuta, né, ou um psicólogo, para ajudar durante o tratamento integrativo de melasma. Porque a parte emocional é um gatilho muito grande para manchar a pele. Faz sentido para vocês? Quem já se olhou no espelho, tipo assim, tô muito bem hoje, tô ótima, tive uma raiva, olhei no espelho, meu melasma escureceu. Quem já passou por isso? Fala aqui, eu. Eu já. Então, assim, o emocional, ele precisa estar em equilíbrio. Dani, mas eu nunca vou ter estresse? Não tô falando isso. Né? O estresse, né? A gente fica um pouquinho ansioso, um pouquinho estressado. A gente não pode deixar que esse cortisol, ele suba demais, né? A Galbene já falou que eu também, né, Galbene? A gente não pode deixar esse cortisol de manhã tá muito alto ou muito baixinho. Ou na hora de dormir, que daqui a pouco, né, ficar lá contando carneirinho no celular, mexendo no celular o tempo todo. Também não dá. Entendeu? Então, a estética integrativa,
ela cura de dentro para fora, em todos os níveis. Então nós reequilibramos a saúde para que o corpo revele sua verdadeira beleza. Então a gente precisa ajustar a nossa saúde de dentro para fora. E quando a gente está bem por dentro, reflete no nosso corpo, reflete na nossa face. Quando a gente está ruim, quando a gente está mal, quando a gente está triste, aparece na nossa face. Obviamente aparece. Não tem como, né? Não tem como. Então, por isso que eu sou apaixonada pela saúde e pelas práticas integrativas. Sou apaixonada. Meus amores, nossa, como eu tô feliz de ter vocês aqui nessa noite, né? Mais de 1 hora de live, quase 2 horas. Pasme, eu achei que a live ia ser de 1 hora, a aula. Mas eu quero falar agora pra você, que é profissional de saúde e de estética, que tá aqui na live comigo, tá? Imagine você sendo reconhecida na sua cidade como referência em saúde e práticas integrativas. Já imaginou? Imagine seus pacientes te procurando em outros países, assim como me procuram. Vocês já pensaram isso? Está muito distante da sua realidade? Imagine receber mensagens de mulheres curadas, com autoestima elevada, casamentos restaurados. Vocês já pensaram nisso? Fala aqui pra mim. Já pensaram nisso aqui? E essa é uma realidade de quem atende, tá? De forma online, com a estética integrativa. E eu ensino você, profissional de saúde e de estética, a atender junto com a estética e as práticas integrativas. Elas têm que andar assim, ó, juntas. Então, a boa vontade de Deus, ela é sempre maior que a nossa. Às vezes a gente imagina uma coisa, e eu tô lembrando de mim agora. Por quê? Lá atrás, quando eu me formei, eu me formei para harmonização facial. Ou seja, botar a boquinha, fazer um botox, ajustar. Mas quando eu me vi com melasma, eu já estava estudando medicina integrativa. Então, Deus, a gente traça planos para a nossa vida, mas Deus é que sabe, né, dos caminhos que Ele tem para a nossa vida traçado. Então, se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele escolheu você para cuidar de pessoas. É porque Ele escolheu você para curar vidas. E eu tenho certeza disso. Você não está aqui em quase 2 horas de live à toa. Eu tenho certeza que ficou um pouquinho de tudo que eu falei no seu coração. Eu tenho certeza que você, quando for tratar uma paciente com melasma, você vai pensar que só o peeling, o laser, o microagulhamento, tudo que você faz, não vai tratar a causa. E eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a sua vida na área de saúde e de práticas integrativas. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu quero apresentar para vocês agora, profissional de saúde e de estética, o meu curso, Melasma Premium, que tudo que eu falei aqui para vocês é só a pontinha do iceberg. É só 0,0,1 daquilo que eu entrego no meu curso e na minha mentoria. O meu tratamento, ele transforma. O meu método, ele muda a vida de vocês e o modo com que vocês entendem sobre a estética integrativa. E a gente encontra isso dentro do curso, dentro da nossa mentoria. Então, a formação completa do Melasma Premium, o que é que vocês vão aprender, tá? Vou falar aqui para vocês. Vocês irão aprender como identificar e tratar a raiz do melasma por meio da saúde integrativa, da medicina integrativa comigo.
Vocês vão aprender, eu vou ajudar vocês na interpretação de exames laboratoriais correlacionados às sintomatologias clínicas a níveis internacionais. Como montar condutas personalizadas sem depender de cremes e fórmulas prontas. Eu vou ensinar a vocês também como atender de forma online e alcançar pacientes não só no Brasil, como fora do Brasil. Faz sentido para vocês? Vocês querem ser reconhecidas como profissionais de melasma que atendem de forma online no Brasil e fora do Brasil? Gente, quando eu comecei, eu achei que isso era impossível. Até eu ter pacientes de vários lugares do mundo. E isso é possível para você também. Isso é muito possível para você. Então, eu vou ensinar vocês a estruturar a agenda inteligente, rentável, sem precisar de usar equipamentos. Querem mais o quê? Então, a transformação começa quando você decide sair da média. Você, profissional, tem que parar de ficar no mesmo lugar que os outros. Dê o primeiro passo, saia da média. Eu tenho certeza que vocês não querem ficar aqui, ó, com o mesmo, na média. Sempre ralando, agenda cheia, trabalhando o dia inteiro, não tem tempo para a família, para os filhos de vocês. No meu método Melasma Premium, eu vou ensinar vocês a terem agenda inteligente, a fazer o próprio horário de vocês. A não trabalharem o dia todo. E ainda ter um rendimento que vocês sempre sonharam. Eu quero caminhar com vocês e ajudar a ensinar o que eu aprendi ao longo dos anos, para que vocês também sejam referências e tenham carreiras sólidas e atendam com propósito. Vou pedir para vocês me chamarem, tá? No link da bio. Vocês vão falar direto comigo ou com minha equipe, tá? Quem quiser saber sobre mentoria e o curso, tá? Melasma Premium, que trata o melasma de dentro para fora, sem o efeito rebote, já chama a gente no WhatsApp, no link da bio, tá? Ou pode chamar no direct também do Instagram, se vocês quiserem. Quero agradecer muito, 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 muito a nossa live. Vou pedir para vocês printarem, tá? Deixa eu só me arrumar um pouquinho. Printa aqui. Me marquem que eu vou repostar no meu Instagram. Quem ficou na nossa live até agora. Printa aí. Printaram, tiraram foto. Me marquem no Instagram de vocês, tá? Quem me marcar, vou fazer uma surpresinha. Vou conversar com vocês. Vou chamar no direct e no WhatsApp pra gente conversar. Quero muito agradecer por todo esse tempo que vocês ficaram comigo. Mais de quase 2 horas de live. Muito obrigada. É uma honra ter vocês aqui. A nossa próxima live está marcada para segunda-feira, às 20h15. Falando sobre melasma e saúde integrativa. Para você, profissional de saúde estética, que querem virar a chave da vida de vocês. E querem começar 2026 já faturando. 2025 está acabando, falta menos de 2 meses para acabar. Já pensou começar 2026 faturando com a saúde e as práticas integrativas? Meus amores, muito obrigada. Foi uma honra para mim, é uma honra ter vocês aqui. Fiquem com Deus. E eu vou terminar minha live com alguns depoimentos de pacientes, tá? Que eu escolhi aqui para falar um pouquinho, porque é muito bom quando a gente é referência e tem pessoas que acreditam no que a gente faz, que a gente tem propósito. Produção? Oi, pessoal. Meu nome é Elisângela e eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês a minha experiência com o tratamento Melasma Premium.
Desde o início, eu procurei seguir todas as orientações que me foram passadas, me suplementei com os injetáveis que me trouxeram muito bem-estar. Foi perceptível a melhora em mim. Depois que eu recebi o kit de uso tópico, e realmente o meu rosto deu toda a diferença. É lógico que eu estou em uso, deve ter mais ou menos um mês, que eu devo, no máximo, que eu devo estar utilizando, mas um dos meus sonhos, né? Um dos meus sonhos era ter a minha pele dessa forma. Eu acordava de manhã, eu me sentia extremamente incomodada com o meu rosto, as manchas do meu rosto. Eu trouxe até aqui um guardanapo limpo, tá? Que eu vou passar aqui para vocês verem que meu rosto hoje não precisa mais de aplicar nenhum tipo de base. Eu me escondia atrás de uma base e isso me fazia muito mal. Eu estou me sentindo rejuvenescida. Enfim, eu só tenho 1000 maravilhas para falar deste tratamento. Em breve, eu estarei realizando novos exames laboratoriais para ver como estão as minhas medições, para ver se eu preciso suplementar mais, porque eu realmente não quero parar. Foi algo que foi um divisor de águas na minha vida e eu estou muito feliz em estar aqui compartilhando com vocês. Melasma Premium realmente é um tratamento que faz a diferença. Ai, que coisa linda! Oh, meu Deus, como é bom, aquece o coração, esses depoimentos. É muito bom mesmo. Tem outro? Tem outro depoimento? Deixa eu ver aqui. Vai entrar? Gente, ao vivo é assim mesmo, tá? Ao vivo é assim mesmo. Me chamo Eliane, moro em Rio Bonito, Rio de Janeiro, e eu sofri por anos com melasma. Tentei de tudo, mas nada resolveu de verdade. Foi então que conheci a doutora Daniele Dulso, e o que mais me chamou a atenção foi a abordagem dela. Tratar de dentro para fora, cuidando da minha saúde e tratando da raiz a causa do meu melasma. Durante 6 meses tratei as causas que me fizeram adoecer. E os resultados foram surpreendentes. Hoje, a minha pele está mais uniforme e, o mais importante, a minha saúde está mais equilibrada. Gente, que lindo! Me chamo Eliane, que moro em lindo. Rio Bonito, Rio Nossa, de Janeiro. Muito bom ficar E eu sofri por anos com esses depoimentos. Quero encerrar a live agradecendo mais uma vez. Vocês ficaram aqui comigo, né, por 2 horas de live. Com certeza eu sou muito grata, né, por cada um que passa aqui, que me chama no WhatsApp, que me chama no Instagram para falar sobre as práticas integrativas, para falar que quer ser minha aluninha, para falar que quer tratar o melasma comigo. Sou muito grata pela vida de vocês, que Deus continue abençoando tremendamente a vida de vocês, que a gente possa aí ajudar muitas mulheres no Brasil e fora do Brasil a terem remissão no melasma. Gente, ó, um beijo, até segunda-feira no mesmo horário, tá? Vou aguardar vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigada.